Oi, gente, de novo aqui no Papo com Terapeuta. Hoje eu estou recebendo uma visita ilustre aqui comigo, o seu Afonso Capai. Ele é aqui de Belo Horizonte, né? Trouxe um presente para mim já, ó, o livro dele. Os Sonhos Valem a Pena. E só com este nome aqui, deste livro, vocês têm a ideia de como vai ser o nosso papo aqui hoje. Só Afonso tem 79 anos e já correu a distância da volta ao mundo, né? Já deu uma volta ao mundo correndo com 79 anos. Eu não vou ficar dando spoiler aqui, porque a história toda é ele que está aqui para contar. Eu quero agradecer sua presença aqui, seu Afonso, seja bem-vindo. É uma honra para mim recebê-lo aqui. Eu acho que eu, como muitas pessoas que vão assistir esse podcast, tem muito para aprender com o senhor. E a gente está numa época, né, encerrando um ano e algumas mensagens que eu tenho visto o senhor colocar na internet me chamaram a atenção e encheram meu coração de vontade de ter o senhor aqui neste momento para falar sobre tudo que o senhor tem para nos contar, né? Porque eu acho que é um momento muito propício para a gente falar de meta, de como atingir as metas, dos planos, e que não é nada milagroso, né? Não é fácil. Não é milagroso, não é fácil, mas tem que haver muito comprometimento, né? Vou me apresentar. Eu sou Isso. Afonso Capai, como você já falou, tenho 79 anos de idade. E eu sou principalmente hoje corredor de ruas. Sou palestrante motivacional, sou escritor, tenho 2 livros editados e mais 2 prontos, que eu estou aguardando estrategicamente o momento. Academicamente, eu sou administrador, pós-graduado em marketing, pós-graduado em metodologia do ensino superior e sou casado, 54 anos com a mesma esposa, Olha graças isso, a Deus. que bom. Na minha família somos 11 pessoas, 3 filhas, 3 netos, 3 genros. Três, três e Três, três. três e três. E o objetivo da gente aqui hoje, né, através do seu convite, é procurar mostrar para as pessoas o benefício de ter qualidade de vida com autonomia e capacidade para decidir e realizar. Porque não está na mão da gente, nas mãos da gente decidir, né? Deus está lá em cima e sabe o que faz. Mas nós podemos fazer a nossa parte, né? Se nós fizermos a nossa parte bem feito, com certeza ele pega a fichinha lá e fala assim: não, ele está fazendo a parte dele. Tem muita gente fazendo besteira, deixa eu puxar um desses que estão fazendo besteira. E tem, né? Deixa os que estão colaborando, né? Fazendo a parte deles lá. Exatamente. Então, esse livro aqui, Os Sonhos Valem a Pena, a gente estava conversando aqui antes um pouquinho nos bastidores, né? O seu Afonso estava contando a história de vida dele, a trajetória. Ele começou a trajetória profissional dentro da Fiat, né? O que trouxe muitas histórias para serem colocadas neste livro, né? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa, como a gente estava batendo um papo aqui antes, o senhor contasse um pouquinho para as pessoas dessa, dessa trajetória que foi dentro da Fiat. Como eu falei para você, André, eu entrei na Fiat em 1976, por coincidência, no mês que ela começou a produzir o primeiro Fiat 147, né? Então, realmente eu participei dessa história. Mas foi uma vida assim muito pesada no começo. Eu já era casado, tinha 3 filhas, estudava à noite, levantava de madrugada, dormia tarde e com 35, 36 anos de idade eu comecei a ter problema de pressão arterial, audição, estresse elevadíssimo e eu não fazia nada em meu benefício assim, do ponto de vista de exercício físico. Eu, a ficha na hora caiu, né? Eu pensei assim, gente, eu vou morrer. Se eu não fizer nada em meu benefício, eu vou morrer, né? Tem que fazer alguma coisa de esporte.
Aí eu comecei a jogar futebol. Sabe aquele cara ruim pra caramba? Era eu. Não deu certo. Em Belo Horizonte tem um esporte muito comum que é peteca, né? Eu comecei a jogar peteca, adorava e adoro peteca até hoje, não jogo mais. Quebrei o pé, tanto o pé direito quanto o pé esquerdo jogando peteca. Caramba, não é isso que eu pretendo também não. E nesse momento, lá para 1977, 78, eu vi as pessoas correndo e aquilo começou a me chamar a atenção. Mas será que é isso que eu gosto de fazer? Aí um dia comprei um tênis, fui com vergonha para a pista, olhando, achando que todo mundo tá olhando para mim, né? Ninguém estava nem aí para mim. Comecei a correr e fui em frente. Fui em frente, comecei a correr, não corria com a metodologia, com técnica, com suporte, corria por correr. Não tinha objetivo, não tinha meta, não tinha comprometimento, não tinha nada. Ficava um mês sem correr, depois corria um ano seguinte, vinha uma gripe, eu ficava 3 meses sem correr. Que negócio, né? Falta de Sim. compromisso e falta de metas, efetivamente. E aí eu comecei a ter os benefícios da qualidade de vida. Eu comecei a ter disposição, eu comecei a ter prazer de fazer aquilo e fui em frente. Quando foi um determinado momento na minha vida, eu já estava assim, correndo há praticamente aí uns 20 anos, daí eu pensei assim, caramba, será que eu já dei a volta ao mundo? Eu não tinha a mínima ideia Qual a qual era a distância? quilometragem da volta ao mundo. Eu fui pesquisar 40.075 quilômetros. Falei, com certeza eu não corria a volta ao mundo. E eu tinha muita coisa anotada, quantos quilômetros que eu corria, média de quilometragem, tudo assim, mas nada também. Ficava assim, anotava em agenda, jogava a agenda fora no fim do ano e assim por diante. Aí comecei a fazer as contas por média, né? Quantos quilômetros será que eu já corri? E aí cheguei a um número que pode ser verdadeiro ou não. Pode ser superior ou inferior. Também não estou preocupado com isso. E cheguei à conclusão que foi mais ou menos 2010, ali, eu tinha corrido 24.400 quilômetros. E aí eu estabeleci esse projeto leve, Linha do Equador Virtual, que tinha o objetivo de eu correr a somatória de uma volta ao mundo. Na hora que eu comentava isso com alguma pessoa, a pessoa saía do papo, faz, esse cara é doido, correr da volta ao mundo, esse cara é doido. Mas quando eu conversava com alguém do esporte, a pessoa enchia os olhos. Nossa, esse cara é diferenciado, né? E assim eu fui acumulando quilometragens. E naquela época, por exemplo, tinha dia, por exemplo, que eu já corri Pampulha, em 1981 eu já corria Pampulha. Não corria 12 vezes por mês, não, corria de vez em quando a Pampulha. E assim eu fui acumulando quilometragem. E por que linha do Equador? Por que linha do Equador? Porque eu tinha um sonho de fazer os últimos quilômetros na linha do Equador em Macapá, que é a única capital do Brasil que a linha corta na capital. Que ela passa também em Roraima, mais alguns estados, mas na capital é o único estado. E por incrível que pareça, tem até um campo de futebol que divide o lado esquerdo Ocidente e o lado direito Oriente. Maravilhoso. E aí comecei a montar esse projeto de correr lá os últimos quilômetros. Estabeleci que seriam 21 quilômetros. E eu já conhecia Macapá, até a trabalho também. Eu entrei em contato lá com a Macapá Tour para ver se eles me ajudavam. Tinha interesse. Tinha interesse. Não, a recepção foi maravilhosa. Em síntese, não fizeram nada. Aí eu juntei os meus recursos, né? Minha família. E no dia 15 de novembro de 2018, nós fomos lá, 25 pessoas daqui de Belo Horizonte, Olha que e corremos os últimos 21 quilômetros na linha do Equador. Tem esse registro no outro livro. Não, no livro que eu vou lançar agora, se Deus quiser. E lá nós corremos com 150 pessoas das associações esportivas do Amapá. Então foi um dos momentos assim, maravilhosos da minha vida, do lançamento do livro, do nascimento da minha filha, do meu casamento.
de eu completar a minha primeira volta ao mundo lá em Macapá. Então foi assim, um momento maravilhoso. Fechou com chave de ouro, fechei com chave de ouro aquele momento. Meus netos tinham 3 anos, 4 anos, 2 anos e 1 ano. Eles correram comigo os últimos 50 metros. É É, mesmo. então tem registro de tudo, uma coisa maravilhosa que vai ficar para mim para o resto da minha vida. Então, por isso que chama Linha Educador Virtual, é esse meu projeto, 40.075 quilômetros. Hoje eu já estou na segunda volta ao mundo, com 53.300 quilômetros total, né? Já estou com 66% da minha meta cumprida. E interessante que os primeiros 40.075 quilômetros eu cumpri em 39 anos. Os próximos 40.075 quilômetros, mesmo superiores aos meus quase 70 anos, quando eu comecei, mais de 70 anos, aliás, eu vou fazer em 16 anos. O senhor ganhou idade e diminuiu o tempo. O tempo. Por exemplo, em 2010 eu corria 1.200 quilômetros por ano. Em 2021 eu corri 3.200. Então, a, a idade me favoreceu. Eu busquei complementar através de composição de massa muscular, reforço muscular. Hoje, por exemplo, eu já fiz reforço muscular, faço 2 vezes por semana e corro 3 vezes por semana. Existe uma preparação, né? Existe uma preparação. E uma dedicação. Né? Exato. E tem uma coisa que acontece comigo que eu acho que eu não conheço ninguém. Em 44 anos de corrida, eu nunca tive uma contusão. Que incrível Nunca. isso. Uma lesão, uma contusão. Já caí, já tropecei, arranhei, torci um pouquinho, mas 2, 3 dias depois eu estava de volta com toda a minha garra e a minha performance para cumprir aquilo que tinha que ser cumprido. Então, assim, eu acho que sou um abençoado. Não, eu tenho certeza que eu sou abençoado por Deus. Além de abençoado, né? Eu acho mais incrível na sua trajetória e na sua história e no pouco de acesso que eu vou tendo no dia a dia, nos seus posts e tal, é a sua disciplina, Sim, tem que né? ter. E comprometimento. Até a gente estava falando de uma mensagem que ele colocou na internet antes de ontem, falando sobre as metas, sobre o que a gente fez com as nossas metas, com nossos planos em 2023. E assim, eu como terapeuta, eu recebo, estava conversando até com o senhor, eu recebo no meu consultório, dia após dia, pessoas buscando algo que possa trazer uma maior qualidade de vida, porque hoje o senhor está falando aí de 1900 e quanto o senhor falou da Fiat? 1976. O senhor já tinha um pico de estresse, Já né? tinha um pico de estresse. Então, o estresse, essa questão do estresse, do cansaço, das doenças que isso causa, né, que nos trazem fisicamente, como o senhor estava falando, não é coisa de agora, é coisa que sempre teve, Sempre né? teve. Só que hoje em dia, isto é quase que a gente conversa com as pessoas, quase 90% das pessoas que a gente conversa nos relatam que, nossa, eu vivo estressado, eu vivo não sei o quê. Então, eu queria que o senhor me dissesse como é que o esporte, eu tenho certeza que, com o que o senhor me disse aqui, contribuiu não só para o físico, mas para uma saúde mental, né? Olha, graças a Deus eu posso falar que hoje, com 79 anos de idade, eu sou melhor do que com 36. Lógico, mentalmente a gente aprende muito, a gente é mais paciente, negocia melhor, mas mesmo fisicamente, não do ponto de vista de performance, eu não consigo correr a velocidade que eu corria com 36 anos de idade, Sim. mas eu consigo correr mais do que eu corria, entendeu? Com 72 anos eu fiz uma maratona, 42 quilômetros, 175 metros. Foi a única, não pretendo fazer outra, porque o desgaste é muito grande, a preparação é muito. Você tem que dedicar muito. Mas carimbei o meu passaporte Com 72 com anos. 72 anos. Então, assim, é outro motivo de orgulho que eu tenho também. E
o exercício físico, ele te proporciona qualidade de vida, disposição, autoestima elevada. Por exemplo, eu chegava nos lugares antigamente, né? E eu tinha uma necessidade danada de contar o que eu fazia. Minha mulher até falava, bem, não conta, não. Hoje quem conta é ela. Hoje ela conta para os outros o que eu faço. Ela tem Sim. orgulho disso. E também, eu consegui motivar as 11 pessoas, 9 pessoas da minha família. Só um genro que não faz nada. Meu neto joga futebol, o outro é vôlei, a outra é balé. Minhas filhas fazem crossfit, pilates, minha mulher faz pilates, caminha, tem genro que faz pilates, caminha. Então, só de eu ter conseguido motivar a minha família, isso aí é muito importante. E também, né, montamos um grupo de corrida que seu marido faz parte, né, É, Maurício, né, que a gente corre o último sábado de todo mês na Pampulha. Já estamos com 20 pessoas no grupo. Nunca corremos em 20, corre sempre 5, 6, 10 no máximo. Mas é uma coisa também que veio para ficar. Então, o, a- o exercício físico, qualquer que seja ele é muito interessante. Você deve ter essa informação. Mas pesquisadores da Universidade do Rio de Janeiro, em associação com os pesquisadores de Harvard, através das suas pesquisas, descobriram uma substância a qual eles deram o nome de irisina, íris de mensageira. Essa substância, ela é direcionada ao cérebro e se acomoda nas sinapses dos neurônios e fazem com que as comunicações entre os neurônios sejam mais eficientes e eficazes. Tudo bem. Agora que vem o grande pulo. Através de estudos, eles chegaram à conclusão que as pessoas que possuem Alzheimer têm uma quantidade de irisina muito inferior do que as pessoas que praticam exercícios físicos. Olha que maravilha. Então, praticar exercício físico até para o Alzheimer previne. previne. O Alzheimer, ele é pesquisado há 100 anos. Ele não tem cura, mas ele pode ser trabalhado. Por quê? Porque ele promove uma série de benefícios no corpo. Sim. E como que você previne o Alzheimer? Através de 4 coisas específicas. Não vou falar que seja só isso, né? Tem história de vida, histórico familiar. Mas, por exemplo, exercício físico, comer frutas, principalmente abacate, que ele tem ômega 3, ácido fólico e magnésio, que fazem muito bem para o cérebro. Outra coisa importante é estudar uma língua, é fazer pintura, é escrever, é fazer qualquer coisa que você mexa Movimente. com tica e com teco, né? Que você faz com Aham. que os meninos lá briguem lá dentro. E outra coisa importantíssima é você ter amigos e fazer parte de um grupo social. Por quê? Quem nota que você está com um comportamento diferenciado são seus amigos. Vou dizer que numa roda, uma pessoa fala um negócio com você, daí um pouquinho ela confirma, não é fulano? Não, não sei não. Opa, eu falei isso com ele agora, ele falou que não falei. Então os amigos já começam a ver que você está com um problema, começam a alertar a família, Alertar você alertar mesmo. você e assim por diante. Você sabe que isso que o senhor falou do grupo social, né, das pessoas se relacionarem, né? Sim, A gente tem hoje uma ferramenta muito importante que é a qual nós estamos utilizando aqui, que são as redes sociais, que são os canais. Aqui o nosso papo vai para o canal do YouTube e aí a gente consegue, como é que se diz? Chegar a mais lugares, a mais sim, pessoas, levar mais mensagens, mas nada substitui esse contato, né? não. O contato social. Quando o senhor fala assim, são os amigos muitas vezes que percebem, as pessoas que estão à nossa volta que percebem nossos movimentos, isso na saúde mental é uma realidade muito É grande. uma realidade grande. Eu não vou falar aqui em percentuais, mas é muito comum
quando eu recebo no meu consultório para uma primeira consulta, uma pessoa dizendo: eu vim procurar terapia, mas você já fez? Não, nunca fiz. Mas todo mundo fala que eu precisava fazer, que eu precisava buscar, que eu tô num nível de estresse muito grande. Então, olha como isso é verdadeiro, né? É, Quando o senhor fala isso, a percepção das pessoas, é, muitas vezes, olha, você está mais triste, olha, você não está se cuidando, você não está se maquiando, você está relaxado. Não, não apareceu lá no grupo de corrida, né? é. Do sábado, o que está acontecendo com você? Isso realmente é muito importante e um casal afinado, isso ajuda muito. Por exemplo, minha mulher, ela não me deixa ficar desmazelado. Eu já fiz laser no ouvido para tirar cabelo, né? Ah, mas você fez isso? Fiz. Ainda tem cabelo? Tem, mas não é do jeito que era. Eu uso aparelhos, tenho problema de audição. Eu fiz operação a laser, não uso óculos nem para perto, nem para longe. Então, eu uso tudo aquilo que eu tenho, que a medicina, que a vida dispõe, né? Mas uma coisa muito importante é que quando você vai ficando mais velho, assim, 60, 65 anos, e que você começa a participar não, continua participando de grupo, as pessoas mais jovens, elas não querem ficar perto de pessoa velha. Então, uma pessoa mais velha, ela geralmente tem que procurar uma pessoa, numa festa, um negócio assim, ela vai ficar num ambiente com a pessoa mais velha. Sabe o que acontece comigo, com a minha esposa? O contrário. As pessoas querem ouvir a nossa história, porque 54 anos de casamento, 3 filhas que também casadas há muito tempo, 3 netos, qualidade de vida. Por exemplo, quando alguém fala comigo com 79 anos, eu imagino uma pessoa velha e caquética. Mas eu não me sinto assim, graças Sim, a Deus. Não me sim. sinto com 79 anos de jeito nenhum. E espero que com mais 10 anos eu esteja com a mesma disposição. Então, não seja um velho chato, impertinente, impaciente, e aquele velho pela-saco que ninguém quer ficar perto dele, né? Então a pessoa tem que agregar valor. Puxa vida, não é possível que uma pessoa com 79 anos não tenha uma bela história, uma bela narrativa para contar. Se não Sim, tiver, ele passou batido pela vida. sim. Ele não construiu um legado para deixar, né? É, por exemplo, não sei se você viu, Maurício, mas teve uma corrida que o Neto correu comigo os últimos 4 quilômetros lá. Olha que maravilha, né? Quando eu completei 50 mil quilômetros lá na Volta da Pampulha, que foram 4 anos depois, né? Agora já estou com 53, nós fizemos uma festa lá também, num domingo, mandamos fazer camiseta própria, tal coisa, reunimos lá umas 50 pessoas que foram lá ver aquela corrida dos 18 quilômetros, os netos correndo, eles andando ou correndo. Então, a gente faz disso um evento. Então, quando eu Uhum. completar 60 mil, eu vou fazer outra camiseta, vou fazer outro evento para registrar com 70 mil e com 80 mil, 150, se Deus me permitir. Então, a gente tem que ser motivo de adesão e não de afastamento. Eu trago uma palavra para isso, é sermos agentes contagiadores e não Contagiador. contaminadores, né? Porque o senhor fala, assim, da idade e deu alguns fatores aí, ser paciente, estar em grupos, ter história para contar, ter alegria de vida, né? E aí, quando a gente fala dentro da clínica que, né, que a idade não está no físico, está na Na cabeça, é cabeça. isso que a gente quer dizer, né? Uma pessoa com 79 anos, com toda vitalidade, com toda essa vontade de viver ainda aos 79 anos, e hoje a gente vê as pessoas desistindo de viver Desistindo de viver, que é muito triste. muito novos. Quando o senhor fala assim, eu sou hoje
muito melhor com 79 anos do que eu era com 35, porque lá eu estava adoecido. Eu busquei recursos para que eu saísse daquele lugar. E a gente estava falando aqui também antes, esse movimento não é fácil, né, seu Não, Afonso? não é fácil, mas é possível. E tem algumas coisas que são importantíssimas. Vou falar sobre duas. Depois eu volto nisso que você falou. O que faz o homem ter qualidade de vida? São três coisas e eu coloquei mais uma: alimentação, movimentação, sono e meditação para saúde mental. Então, antigamente, o homem não tinha recurso, levantava 4 horas da manhã, ia caçar, pescar. Então, ele tinha que andar muito no sol, não tinha câncer de pele, né, que a pele estava protegida naquela época. A esposa em casa batia pilão, lavava roupa, educava filho, não tinha eletricidade, não tinha como guardar alimentação. Os alimentos eram produzidos, né, sem caixas, né, Sim, sem embalagem, sem nada. sim. Aí o homem chegava em casa, jantavam, ia todo mundo dormir, 5, 6 horas da tarde, ia dormir, que 4 horas tinha que levantar outra vez. Então, a parte de alimentação e de movimentação tá, e do sono estavam atendidas ali. Né? Sim, Então, o doutor Laí Ribeiro, que é um médico famoso, você deve sim. conhecer, né? Ele fala o seguinte: naquela época, 100 anos atrás, não tinha câncer de pele, porque as pessoas estavam protegidas pelo sol. Agora, uma pessoa com 50 anos, branquela, vai sair no sol sem proteção nenhuma, vai ter câncer de pele. Não tinha doença de coração, porque não tinha óleo. O óleo era de porco, né? Era Gordura de banha, porco, né? banho de porco. Eu uso gordura A de minha porco até avó, a hoje. minha avó tem 103 anos, seu Afonso. Nossa, que Dona beleza. Zica. A gente sempre vai para lá, né? Essa última visita que eu fiz a ela, ela falou assim, ela ainda conta as histórias, né? Tava contando para o meu marido que ela caminhava, que meu avô ia no cavalo e ela ia no chão, porque ela tinha medo de andar de cavalo, ela ia no chão levando os filhos. Meu avô Nossa. levava o menor no cavalo e os pequenos andavam com ela. Aí ela falando para a gente o trajeto, que ela falava que ela morava em Delfim Moreira, era a cidade onde era a cidade, ela morava na roça. E aí ela dando a noção para a gente, eu saía lá do Rosário, ia para Delfim Moreira a pé. Aí depois eu cheguei em casa conversando com meu pai, eu falei: "Caramba, pai, mas é muito longe". E ela ia para passar, para almoçar na cidade e depois voltava a pé de novo, né? E aí ela contava também da banha que ia conservar a carne e tudo era nas latas Sim, e na banha que era onde conservavam as carnes, né? isso mesmo. Então, hoje, por exemplo, lá em casa a gente também usa banho até hoje. A gente evita. Tem algumas coisas que fazem um mal danado, né? Os pós brancos: sal, açúcar, farináceos e cocaína. Né? Tem que evitar isso, Sim. porque eles também são transformados em glicose, açúcar, glicose, e que promovem a longo prazo também o Alzheimer. Então, eu não vou falar que eu não como arroz, que eu não como isso, que eu não como aquilo, mas eu evito. Hoje, por exemplo, eu almocei sem arroz. Não faço isso todos os dias, porque é muito gostoso também. Mas evito tudo isso. O açúcar lá em casa, a gente usa xilitol, que é Sim. proveniente das framboesas, né? O sal, a gente usa sal grosso batido no liquidificador, É mesmo. porque ele não tem, o sódio dele percentual De de sódio é sódio menor. é menor. Eu não sabia disso. É, a gente evita, mas não é xiita, entendeu? Sim. Mas você não toma cerveja? Eu tomo. Final de semana eu tomo. Já tomei mais, há tempos atrás tomava mais? Tomava, mas agora também o meu organismo já não sente tanta necessidade e prazer que sentia antes. Mas no final de semana eu gosto de tomar cerveja, minha mulher também gosta, isso é sociável, né? A gente busca amigos e está ali também fazendo manutenção
da nossa parte social, Sim. que isso é extremamente positivo. Agora, essa mudança, né, que a gente conversou aqui, que ela não acontece do dia para a noite, né? E que o senhor estava até dando um exemplo, a pessoa leva 30 anos para ganhar uma quantidade de peso. Aí quer em 3 meses, a gente está sendo muito generoso, né, seu Afonso? Vamos falar em 21 dias, que é É, o que é vendido é. na internet aí à torta direita. Não que esses programas não tenham sua valia em algum momento, mas é, demorou 30 anos para ganhar aquela quantidade de peso e aí entra num desafio de 21 dias, querendo perder a totalidade desses 30 anos. O que que acontece? Não consegue, Não consegue, se se frustra, frustra traz um dano emocional terrível, e fica gera pior. ansiedade e gera uma compulsão alimentar ainda maior no final, porque restringe um monte de coisas, né? Porque há uma restrição durante esse período. E aí, quando você não dá conta, quando você vê que não atingiu aquilo, aí você chuta o balde também, né? Ah, não, não consegui agora, também vou entregar para Deus, porque É. eu não consegui. Eu tenho na academia que eu faço, né? Não é uma academia, é um estúdio com 4, 5 alunos por hora, mas aí chegou novembro agora, parece que começou a aparecer gente nova, né? Ah, estou preparando Pro verão. pro verão. O que faz mal, tem gente que fala assim, né? Eu não vou comer isso entre Natal e Ano Novo. Isso não tem problema nenhum. O problema é entre o Ano Novo e o Natal, Isso. né? Entrou no novo e o próximo Natal, né? É, isso é que faz mal, né? Mas deixa eu tocar no assunto que eu acho que tem muita valia, que é uma parte que fala sobre facilitação das coisas. Como que você só combate um mau hábito com um bom hábito, né? Uhum. Eu tenho um hábito de parar de fumar. Então, como é que eu combato esse hábito? Parando de fumar. É fácil? Não. Então, para isso, tem um loop do hábito, né? Que ele tem a senha de ativação, o percurso e a recompensa. Por exemplo, eu fui no médico, o médico falou que eu estou com um problema de que posso ter câncer no pulmão. Opa, isso aí é a senha a senha de ativação. Aí eu tenho que trabalhar isso, que é o percurso. E depois eu tenho lá na frente a recompensa. Você concorda que a gente só vai fazer alguma coisa se tiver recompensa? Sim, Né? sim, Qual que é a recompensa? sim. Caramba, eu tenho mais disposição agora, eu não canso igual eu cansava. Que ótimo, eu não tenho cheiro de cigarro nas mãos. Ah, eu quero emagrecer, mesma coisa, né? Ah, eu estou pré-diabético, então eu tenho que buscar auxílio médico. Bom, isso é uma situação que a gente tem que buscar providências. Como? Como eu falei, você só combate um mau hábito com um bom hábito. É fácil? Não. É difícil? Dificílimo. Porém, tem alguns processos que fazem com que a gente consiga realizar de uma forma mais amena. Por exemplo, antes de eu correr terça, quinta e sábado, é assim, mas se eu tiver uma festa no sábado, eu corro no domingo, não é problema também, mas geralmente é terça, quinta e sábado. Quanto o senhor corre terça, quinta e sábado? 16 quilômetros por dia. 16 quilômetros terça, quinta e sábado, gente, com 79 anos. Pega o resto agora. Aliás, a conta é a seguinte, ó. Eu tenho que correr 156,25 vezes no ano, que multiplicado por 16 dá exatamente 2.500. Essa é a conta. Sim. Então, se eu correr um dia a menos, eu estou devendo. Mas geralmente eu corro a mais. Tem mês que os meses têm 13 dias de corrida, mas tem 1 ou 2 meses no ano que tem 14. Então eu fico com 16 ou 32 quilômetros a mais. Sim. Tá? Então, a facilitação. Antes de eu correr toda a noite, e eu levanto muito cedo, imagina acordar 4 horas da manhã e falar assim, onde está meu tênis? Será que ele está no varal secando? Onde é que está meu short? Não? Então, eu gasto 15 a 20 minutos deixando tudo
pronto para o dia seguinte. Inclusive a água no fogo para fazer o café, o pó de café do lado, o óleo de coco que eu tomo com café sem açúcar, a banana, um pão para tomar com mel, a meia, o short, o relógio, tudo eu deixo preparado ali. De maneira que na hora que o relógio desperta, quando desperta, que geralmente eu acordo antes, Acorda antes. eu jogo as cobertas para cima e estou de pé. Já estou pleno. Eu não vou voltar para a cama. Então, a facilitação ajuda a força de vontade. E acontece até uma coisa interessante, que eu moro no 10º andar. E eu não corro de aparelhos, porque eles não podem umedecer. Aí eu vou lá, faço café, tomo tudo, troco da vez. Aí desço lá embaixo, tá chovendo. Eu não escuto a chuva. Aí fazer o quê? Voltar para a cama? Não, correr com chuva. Logicamente, se tiver uma chuva Muito torrencial, assim, eu forte, não não. vou. Espero, né? Mas se ela não melhora, eu vou assim mesmo. É diminuir as desculpas, né? É, Qual a melhor desculpa que a gente tem para não fazer as coisas? A gente vai arrumar um monte de coisa, né? milhares, milhares. Eu vejo isso muito claro. Meu marido acorda todo dia muito cedo para fazer atividade física e no dia anterior ele deixa tudo arrumadinho já, as Claro. coisas dele. Então, isso eu acho que para aquele negócio de você acordar e falar assim, ai, nossa, tem que pegar isso que tá lá. Nesse momento, para você ter a desculpa de, ai, hoje eu não vou, vou ficar. Porque a Fácil. cama é boa, não Não, é? delícia. É bom ficar na cama, é É, bom dormir, mas todas as vezes que a gente levanta cedinho, 6 horas para ir nadar 2 vezes na semana, e que às vezes eu venço esse cansaço e vou, a sensação é depois muito bom. é maravilhosa, É né? completude. A sua cabeça é bom para o seu psicológico É, de você saber que você conseguiu executar aquilo que você planejou. é. É, a gente conversando aqui, né? Você pode estar pensando, ou eu posso estar passando a impressão assim, né? Nunca aconteceu nada de ruim com esse cara, né? É uma beleza, né? Olha, eu já quebrei o pé 2 vezes. Eu já tive amnésia global transitória. É Eu já tive mesmo? sutura no esôfago. Com 53 anos eu fiz raspagem de próstata. Com 72, 74, eu retirei a próstata. Fiz uma operação de bexiga agora ano passado. Então, isso é coisa de uma pessoa normal. Uhum. Isso não é demérito, não. As pessoas, não, uma pessoa com 79 anos vai passar por tudo isso, ou muito mais, né? Eu tive câncer de próstata. Consegui retirar ele todo. Então, isso faz com que eu só tenha que agradecer a Deus a todo momento a força, a capacidade a possibilidade que ele me dá de ter a capacidade de eu realizar aquilo que eu realizo. E há 3 anos atrás, eu corria muito mais do que eu corro. Minha média era 22. Aí depois que eu fiz essa operação na bexiga, a minha família reuniu. O pai, nós vamos querer combinar um negócio com você. O que é? Não queremos que você corra mais no escuro. Espera clarear para correr. E não corra mais essa quantidade que você corre. Por quê? Ela fala assim, pai, eu levanto 4 horas para ir no banheiro, chovendo, e falo assim, papai está correndo, não durmo mais. Eu dei razão a eles, me reposicionei. Elas queriam que eu corresse 10 quilômetros. 10 eu não corro, não. Aí fiz uma média. Meu Deus, eu aqui sonhando correr 10. Aí fiz essa conta que eu mostrei para vocês, né? De 156 vezes 16 quilômetros, que dá exatamente os 2.500. Ó, vou correr 16. Na hora que os primeiros raios do sol aparecerem, eu levanto e vou correr. E assim eu faço. Aí já está iluminado, É. né? Aí assim eu tenho feito. Então, assim, isso também é um cuidado que eles têm comigo, né? Claro, De claro, é um questão de zelo, né? segurança, zelo, né? A gente é muito unido e está muito presente, mesmo que seja virtualmente, né? Que hoje é muito fácil, né? Você passa o Agora, o senhor WhatsApp, você está falou de ali. alguns momentos difíceis, né?
que a gente está contando aqui o lado bom da história, né? Que o senhor falou, quem imagina que nunca aconteceu nada difícil para mim, falar que passar por um câncer, né? Que é uma doença aí tão Terrível. terrível, É, então que as pessoas que não tem quem não fale dessa doença e não associe à morte, é. né? Muitas vezes. E eu queria saber do senhor como é que foi, o que que teve aí por trás nesses momentos difíceis, dentro de toda essa história, de toda essa experiência do senhor, que motivou o senhor a continuar ou a superar esses momentos difíceis? Tá. Em nenhum momento me passou pela cabeça desistir do exercício físico e nem da vida, né? Quando eu tive, aos 53 anos, que eu fiz uma raspagem de próstata, eu demorei mais de um ano para voltar, sabe? Porque não dava. Eu não entrava, no momento não chegava. Depois que eu comecei o projeto Linha do Equador Virtual, que eu passei a ter meta, atitude, comprometimento, frequência, aí um dia sem correr, eu falei, vou ter que compensar isso, meu Deus. Então depois, no ano que eu fiz a retirada de próstata, que eu tive câncer, 3 meses sem correr. Pois é. Fiquei devendo para o meu objetivo 160 quilômetros. Em 4 meses eu tirei esses 160 quilômetros. Por isso que eu corria 22, 25, 29, para tirar a diferença daquilo que eu tinha ficado para trás. Isso é maravilhoso, isso me dava tônus, me colocava pleno, com um sentimento de completude, né? Eu consigo, eu posso, eu quero, eu vou, Deus me dá essa possibilidade. Então, eu sou muito realizado com isso, sabe? Eu posso entrar num momento de soberba? Pode. Fique à vontade. Eu não conheço ninguém na minha idade que faça o que eu faço. Deve ter, lógico, né? No meu meio das É que pessoas. que o senhor conheça, o senhor não, E não. mesmo na internet eu não conheço ninguém que já colocou isso presente com a minha idade. Tem gente, por exemplo, que já está na segunda volta ao mundo, eu conheço, Sim. mas tem 10 anos a menos do que eu. Uhum. Com certeza vai completar a segunda volta ao mundo antes de mim. Mas não tem problema, também não é disputa, não, né? Aham. Então, assim, é, eu sei o que eu faço não é comum para as pessoas da minha idade. Isso me realiza e me deixa em alta. E sabe o que é mais bacana? A gente ouvir o senhor, embora o senhor seja e não conheça, estimular as pessoas que é possível. Que é possível. Por exemplo, eu tô com 52 anos, eu já tô me vendo lá com 79, toda atleta, porque eu tenho uma prática de atividade física e eu vejo hoje, através do seu exemplo aqui, quanto isso é importante para a longevidade Importante e possível. e É possível, possível. né? Eu acho que é a maior, é, eu acho que dificuldade hoje para as pessoas é falar essas três coisas que o senhor falou, né? Eu quero, eu posso e eu consigo. Essas três afirmações são capazes de mudar a vida de uma São pessoa, capazes de mudar a vida da pessoa. desde que você fale para elas e afirme, e não diga apenas as três frases, né? Mas afirme, tome isso com uma convicção para Marque, si. marque uma data de início, corra atrás dessa data, vá em Tenha busca. uma. Esse é um tipo de meta que vale a pena, gente. Essas metas de trabalho exorbitantes que nos estressam, né? E que a gente cumpre, Sim, né? é, Porque tem uma pessoa ali que vai cobrar, olha, seu objetivo é esse, sua meta do mês é esse e tal. Por que que a gente não pode fazer isso com coisas que são boas e vão trazer benefícios é. para a nossa vida? Eu tenho visto, e todo mundo vê, né? Muitas pessoas que são exatamente o contrário daquilo que a gente está procurando mostrar aqui. Uma pessoa que está com 60, 65 anos de idade, que tem dificuldade de locomoção, completamente fora do peso, arqueadas,
levando o cachorro para passear, mas o cachorro que tem que puxar a pessoa. Então, existe um estudo que fala que elas estão com sarcopenia. Não sei se você já viu falar essa Não. palavra. Sarcopenia é um mal que acomete as pessoas acima dos 55 anos, onde elas passam a ter dificuldade de locomoção, porque as pernas e os músculos e os ossos vão ficando fracos das pernas e dos braços. E 15% dos 60 a mais que sofreram uma fratura de fêmur, 15% morrem antes de um ano de completar após a fratura. É mesmo. Então a gente morre de baixo para cima, porque a panturrilha ela é uma bomba, ela joga sangue para o coração e alimenta o cérebro. Então quando essa parte, os membros inferiores estão bem, seu coração responde e oxigena seu cérebro. E você fica menos propenso, inclusive, a doenças mentais. Então, olha que coisa. E é muito simples você ver, por exemplo, um menino de 7, 8 anos, quando ele cai, ou quando ele está deitado, para levantar, ele não faz esforço nenhum, ele levanta. Um jogador de futebol que já é bom e que tem preparo físico, com seus 30 anos, na hora que ele vai levantar, se alguém puder dar a mão para puxar, ele agradece. Porque o esforço para ele levantar é pior. Agora, uma pessoa com 65 anos, se ela não tiver ajuda de uma poltrona, de uma escada, de uma coisa para se apoiar, ela tem muita dificuldade para levantar. Mas se ela pratica alguma coisa em benefício de revitalizar músculos, ossos e articulações, ela ganha a vida. Porque existe o triângulo de ferro, que é ossos fortes, músculos fortes e articulações flexíveis. Quando você tem isso, você tem uma capacidade de desenvolver a sua autonomia de ir e vir. Então, é sarcopenia. E Sarcopenia. ela está muito presente nos dias de hoje, infelizmente. Pessoas que. Outro dia eu estava numa festa, uma pessoa falando assim, ela tem a minha idade. Ela falando assim: ah, para mim eu já estou satisfeita, é uma mulher. Eu já estou satisfeita, já vivi muito. Esse negócio de viver 90 anos e dando trabalho e tal coisa. Ó, se puder ter portabilidade, me transfere o que você não quer aí, ué. Me transfere aí que eu Passa quero. para mim que Ó, eu passa para quero, mim que né? eu quero. Eu quero, eu transformo isso que você não está conseguindo, eu vou procurar transformar em coisa boa para mim, com, Sim. com qualidade, né? Sim, essa frase, né? Eu não quero envelhecer, porque envelhecer vai me trazer uma série de problemas. Como o senhor falou, tem os percalços da saúde que a gente passa ao longo do tempo, trazidos pela idade, e nem sempre pela idade, Sim. né? Porque hoje nós temos aí muitas doenças mais com pessoas mais jovens pelo estilo de vida que nós levamos hoje, né? Mas você pode envelhecer com qualidade, né? E é maravilhoso. E é maravilhoso. Você me fez uma pergunta aí que eu acho que eu não respondi. Não estou lembrando o que foi. Depois eu vou ver se eu retomo. Mas você vê tantas pessoas, mulheres principalmente. Minha mulher hoje, ela não pinta cabelo mais. Ela ficou maravilhosa com os cabelos naturais. Corta cabelo pequenininho, igual uma pessoa mais nova. Não é cocotinha, Claro, né? Ela sabe o que que ela representa, né? sim, Mas ela dá um bom exemplo de vaidade. Não adianta, né? Ficar mostrando uma coisa que não é. E hoje as pessoas vivem muito disso, principalmente nas mídias sociais. sim. Só aparece coisa boa. Ah, lembrei. Você me perguntou sobre quando eu descobri que eu estava com câncer, né? Isso. Isso aí foi um processo assim muito bem acompanhado, porque meu pai teve todo esse histórico. Então, eu já fiquei fazendo a Já leitura ficou do de que estava olho. acontecendo comigo. Meu pai fez uma raspagem de próstata com 55 anos, eu fiz com 53. Meu pai retirou a próstata com 70 e tantos anos de idade. E eu venho acompanhando, ano a ano, no meu PSA começou a subir, o médico falou assim, temos que retirar, você está com câncer de próstata.
ainda está tranquilo. Em nenhum momento eu pensei que o meu câncer fosse câncer. Para mim, foi assim, é um câncerzinho. Vou tirar essa de letra. Sim. Graças a Deus não ficou nada, já tem 4 anos, não ficou nada do ponto de vista do câncer, entendeu? Eu tive sequela? Sim, eu tenho um problema pequeno de incontinência urinária que eu procuro conviver com ele. Estou buscando alternativa. Essa operação que eu fiz ano passado da bexiga foi para colocar um aparelho para fazer a retenção para mim. O médico me garantiu que ele funcionaria. Ele falou, eu sou corredor, doutor. Eu falei, não tem problema nenhum. Funcionou um mês. Funcionou um mês. Assim, no primeiro momento, o que eu pensei? Puxa vida, incontinência de autoestima, dignidade. Bom, dignidade, sabe o que é? Viver, ter autoestima e ter dignidade. Então, estou passando por cima com toda a minha autoestima elevada e tenho certeza que eu busquei, estou buscando tudo que é possível. A medicina avança a passos largos, qualquer hora eu vou ser premiado com uma solução aí e a gente vai tirar esse de letra também. Então, problema todo mundo tem. A diferença é como que você encara o problema. Você pode encarar ele de frente ou fugir dele. Fugir do problema, com certeza, só vai alterar o para pior. Encarar de frente vai fazer você entender melhor o que ele representa no seu organismo, principalmente na sua parte mental. Se sua parte mental estiver desconfigurada, né, complicada, você está perdido. Então você tem que estar procurando, estar sempre com a mente em alta. Agora, né, a gente tá aí faltando alguns minutos para nossa 1 hora de bate-papo, que passa rápido, Passa né, rápido. seu Quando o assunto é bom. Afonso? Que, olha, ficaria aqui horas a fio e eu tenho certeza que a gente vai voltar nesse papo outras vezes Se Deus aqui. quiser. Quando o senhor tiver aí prestes a essa segunda volta, antes disso, quando o senhor tiver o seu segundo livro publicado. Mas tem uma coisa que eu queria que o senhor falasse, e que eu tenho visto muito, assim, e que eu vi que o senhor começou, não jovenzinho, né? As pessoas pensam que a prática de esportes, você tem que ter um tempo para começar ela, porque senão, passei dos 50, eu vou começar agora, né? Será que eu tenho tempo para isso? Existe um tempo, Não, uma idade não para que a existe. gente comece? Não existe. Quanto antes, melhor. Mas se você nunca fez nada e tem 90 anos de idade e quer começar a fazer alguma coisa, pode fazer. Logicamente que tem que procurar um médico, um Sim. fisioterapeuta. Ele vai indicar qual que é a melhor atividade para você. Vou te dar um exemplo. Um japonês morreu ano passado, chama Hidekishi Miyazaki. Ele começou a correr com 90 anos de idade. Tá brincando. Aos 103 anos, ele bateu o recorde mundial de 100 metros rasos para Eu vi a pessoas acima de reportagem. 100 anos. Então, sempre há tempo. Tem pessoas que começaram a nadar com 65 anos e batem recordes mundiais para pessoas da mesma faixa etária. O importante é começar, que seja caminhar, que seja nadar, que seja bicicleta, que seja academia, que seja balé, que seja dança, que seja qualquer coisa. Tem alguma coisa que vai encaixar com aquilo que você gosta. Isso é importante o senhor falar, porque a gente estava falando aqui, eu falando do meu sofrimento em correr, né? Que a corrida não é um esporte que eu ainda aprendi a trazer um prazer em correr longas distâncias, né? Aí o senhor disse assim: não, mas corrida não é para todo mundo. Você pode descobrir que a corrida não é para você, mas você vai descobrir É, outra atividade que é para que é para você. você. Caminhar é o melhor. São dois exercícios que são ótimos: caminhar e nadar.
Nadar não tem impacto nenhum, o impacto é com a água, né? E você mexe Sim, com a cabeça, com o pescoço, tudo. com os ombros, com as pernas, você mexe com tudo, com os pés. É o melhor exercício que tem. E a corrida também, ela mexe com quase tudo. Uhum. Mas caminhar também não tem impacto, muito Sim, pouco. Você pode pisar no buraco, tropeçar numa pedra, né? Mas é coisa de só menos importância. Então, para mim, caminhar e nadar são os melhores exercícios que tem. Mas eu adoro a corrida. A corrida que me realiza, que me tira da cama, que orienta a minha alimentação, que orienta o meu sono, a minha mente. Então, a corrida para mim é o meu estilo de vida, né? É a minha maneira como eu encaminho o meu dia. Tudo para mim circula em torno de corrida. Então, eu já estou aqui achou daqui. um propósito, né? Sim, é um propósito. Daqui a pouquinho eu estou assim, não, tem que arrumar as coisas lá em casa na hora que amanhã eu tenho que correr. Amanhã é quinta-feira, amanhã é dia de correr. Então, eu giro em torno disso. Sim, Aí tá chovendo, eu falo, nossa, tomara que amanhã não esteja chovendo na hora para não de eu atrapalhar. levantar, né? E já teve dia, por exemplo, teve um dia 2 de janeiro, eu acho que tem uns 3 anos atrás, que a chuva tá pegando pesado aqui em Belo Horizonte. Levantei chovendo, 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 chovendo. Aí eu falei, aqui onde eu moro, na Cidade Nova. Na Cidade Nova não dava para correr. Eu falei, vou lá na Andradas. Peguei o carro, na hora que eu entrei dentro do carro, chovia, filho, não sei o quê. Mas eu vou assim mesmo. Fui para lá, falei, eu espero dentro do carro a chuva passar. Deu um pouquinho, a chuva deu uma passada tranquila. Fui embora. A chuva caiu pesada outra vez. Eu corri 2 horas esse dia, sozinho. Eu, Deus, meus anjos da guarda. Não teve Amém. ninguém. Então, se fosse uma coisa normal, tinha mais alguém lá comigo, Sim. mas foi eu e Deus. Cheguei em casa, levei uma bronca do diabo da minha mulher, né? Ela tem todo o direito, que ela está fazendo isso zelando pela minha saúde. Não recomendo. Você pode pisar no buraco, pode pegar um raio, pode cair perto de Sim, você. sim. Não é uma atitude inteligente. Mas eu tinha uma meta. Eu tinha uma meta a cumprir naquele dia. Porque era o dia 2 de janeiro, início de ano. Vou falhar logo no dia 2 de janeiro, caramba, né? É. De jeito nenhum. Só Afonso, muito obrigado por o senhor ter vindo aqui, ter contado um pouquinho da sua história, ter dado uma aula para gente sobre disciplina, sobre que os sonhos valem a E pena, valem. né? E a gente está aí na reta final de um ano de 2023 e eu vou deixar esse restinho de tempo para o senhor mandar sua mensagem para quem está lá do outro lado assistindo a gente, porque final de ano a gente fica tão preocupado com o que a gente não fez e traz eu estava falando sobre isso essa semana na minha rede social, que a gente fica assim, ai, o que ainda falta, tá faltando tanta coisa, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Faça aquilo que é possível, né? Fazer hoje o que é possível hoje, mas fazer, né? Então, fica aí aberto para o senhor deixar o seu recado. Primeiramente, queria, André, te agradecer o convite. Imagina, eu que agradeço. A honra é minha, Que bom. o prazer é meu. Fiquei muito satisfeito com o convite. Bom, o que eu vou falar para as pessoas que estão aqui do outro lado da tela, né? É que a vida é uma doença sem cura. Uhum. Quanto mais tempo nós ficarmos com essa doença, melhor. A gente quer ficar livre de todas as doenças, menos da vida, né? Então, vamos viver a vida com sabedoria, com honradez, socialmente. Vamos viver a vida deixando legado, agregando valor. Por quê? Nós vamos embora, mas nós vamos deixar aqui aquilo que nós fomos. E a gente ser criticado depois que a gente foi embora é muito triste. Fico vendo, por exemplo, é, netos, né, falando assim, pessoas, meninos falando assim, caramba, eu não vi meu avô. Meu avô, quando eu tinha 1 ano, ele morreu. E o que eu quero para mim e para os meus netos é o seguinte: eu quero viver o máximo
com eles e quero que eles vivam o máximo comigo. Que as minhas filhas já viveram. Meus genros estão aí comigo. Mas meus netos é 14, 12 e 14, 13, 12. Então, quem sabe eu ainda vejo o meu neto que tem 14 anos casar, ter filhos, Sim. né? Eu estou fazendo a minha parte. Então faça também a sua parte. Não entregue os pontos. Brigue pela sua vida, com qualidade de vida e com capacidade para fazer e autonomia, capacidade para pensar e autonomia para realizar. Isso é importante. Não morra com saúde. Isso é que é importante, sem dar trabalho para ninguém. Essa é a minha mensagem, que vocês tenham um ano de 2024 repleto de saúde, felicidade e amor. Fiquem com Deus. Obrigada. Gente, até o próximo Papo com o Terapeuta. Segue e assiste esse papo na íntegra que você não vai se arrepender. Até a próxima.